Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência lendo A Onda, de Todd Strasser. Bom, esse é o livro que vai contar a história do Ben Ross. Ben Ross é um professor de história do Colégio Gordon e ele estava tranquilo vivendo a vida dele até que ele decide que ele quer mudar o método como ele dá aula. E ele decide que ele vai começar a fazer isso pelo terceiro ano do ensino médio, mais especificamente no conteúdo ali de nazifascismo. Eu vou tentar usar uns termos um pouco mais neutros, porque eu não sei como é que funciona a linguagem que eu posso usar aqui, né, sem ter nenhum problema. Então, voltando pro Ben Ross, ele decide que ele vai mudar o método dele. E mudando o método dele, ele vai atrair mais a atenção dos alunos e tudo. Ele decide que ele vai fazer aquilo que ele chama de o experimento. A questão toda é que esse experimento, a ideia central é: vamos gerar um grupo estudantil, esse grupo vai se chamar A Onda. E a ideia é que ele vai insuflando ali os alunos a participarem e em algum momento os alunos percebam que esse movimento pode estar se tornando um pouco radical. Bom, quando a gente vai olhar a história, a gente vê que teve um movimento, uma juventude lá na, Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, que se chamava Juventude do, do cara lá que liderava na época, e que tinham muitos traços em comum entre a onda e esse movimento. É basicamente em torno disso que o livro gira. A questão toda pra quem conhece um pouco de história, consegue matar rápido essa associação que o autor faz, tá? Se você não conhece um pouco sobre a história desse movimento jovem, que, ocorreu lá na época da Segunda Guerra Mundial, é só você dar um Google, você põe a juventude lá do líder da Alemanha da Segunda Guerra Mundial e você vai achar um pouco sobre, assim, não é muito difícil de encontrar. A questão é que esse livro mostra pra gente várias faces diferentes desse movimento. Então mostra desde o cara que antes de a onda surgir era um excluído e sofria bullying, enfim, as pessoas não gostavam muito dele, se tornando lá um cara que tá super engajado, super feliz realmente de fazer parte de alguma coisa em que ele tá incluso, até a uma outra personagem que ela não tá feliz com nada disso, ela tá vendo que essas coisas vão caminhar pra um lado bem radical, e não por acaso ela é responsável ali pelo jornal da escola e tudo, então ela também é toda engajada nessas questões. Assim, o mais interessante pra mim nesse livro foram esses dois personagens, sim. Além da questão, assim, o livro ele é curto, provavelmente tudo que eu tô falando aqui pode tirar um pouquinho a graça da coisa, talvez. Mas eu acho que não interfere tanto, assim, porque é um livro que ele instiga você a continuar. Porque é aquele tipo de situação que você sabe que uma hora o barril de pólvora vai explodir, mas você quer estar ali pra ver quais vão ser as consequências dessa explosão, sabe? Então, eu acho que isso o autor faz muito bem, ele vai criando essa tensão, aí acontece uma coisinha aqui, acontece outra coisinha ali, e quando você vê a situação vai aumentando a proporção, sabe? Isso é muito, muito interessante. Mas assim, o que me fez ficar realmente encantada por esse livro, apesar de também ter algumas outras críticas, foi o personagem central, digamos assim, que é o Ben Ross. Pra mim é muito interessante ver ele na posição lá de professor de história se pegar em alguns momentos realmente seduzido pelo poder, seduzido por ter a capacidade de influenciar essas pessoas e por fazer esse movimento ganhar realmente uma cara. Eu acho muito interessante ver isso, assim, porque teoricamente o pessoal que estuda, né, não só a história, mas as ciências humanas de um todo, tem toda uma bagagem que vai sendo adquirida em torno dessa questão de líderes carismáticos, né, e de como gerar realmente essa sensação nas pessoas de que
Você pode ser um líder que está cuidando delas, né? Ao longo da história existiram vários líderes assim, não só esse líder aí da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, né? Mas outros também, muitos outros, depois e antes mesmo. Então é interessante, assim, perceber que mesmo ele tendo essa formação, mesmo ele tendo essa bagagem, mesmo ele sendo um cara experiente, em determinado ponto ele se pega ali querendo continuar com esse experimento. Então eu acho que esse pra mim foi o melhor ponto da trama, mas também o ponto que foi menos utilizado, assim, sabe? Eu acho que as coisas podiam tomar uma proporção maior antes do livro acabar. Mas assim, não estraga a leitura, eu só acho que deixa a leitura mais leve, assim. E eu também não acho que a intenção do autor tenha sido realmente fazer um livro pra trazer essas questões de forma 100% contundente. Eu acho que a visão dele era realmente conversar de repente com um público que é mais jovem, sei lá, uns 14, 15, 16 anos ali, sabe? Mas eu confesso que eu fiquei com essa vontade de ver as situações, sei lá, tomando proporções mais com mais complexidade, sabe? Acho que pra mim o que eu fiquei com esse gostinho de como é que seria se ele tivesse complexificado mais esses cenários, sabe? Mas assim, não estragou a minha experiência, continuei gostando do livro, acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, acho que é um livro que tem muitos debates interessantes, tanto em relação a essa questão científica, quando eu digo científica eu me refiro ao método, porque a ideia desse professor era aplicar o método científico que normalmente funciona melhor para as ciências exatas, né, que é aquele método de eu tenho uma hipótese, né? Então eu vou lá tentar provar se é verdadeira, se não é. Se for ou se não for, eu vou anotar, eu vou registrar e vou aprender com isso, né? A gente sabe que as ciências humanas, e em especial assim, a história, ela não funciona muito desse jeito, porque na maior parte das vezes a gente está estudando aquilo que já aconteceu. Então eu acho muito interessante quando o autor traz essa tentativa de colocar um método dentro de uma área que não vai dar bom, que não vai dar certo, sabe? Então, eu gostei muito do livro pra esses pontos. Fiquei com esse gostinho de querer mais, mas eu acho que é um livro que tem uma proposta e atinge a sua proposta inicial, assim. É um livro que eu acho que vale muito a pena levar, assim, pra debates dentro de colégio, desse tipo, assim, de local, porque traz muitas coisas para serem conversadas em sala de aula, né? Essa questão de até onde vale a pena você estar inserido em um grupo, em uma manada, onde você perde a sua autonomia, né? Então acho que para esses tempos atuais também é muito interessante a gente pensar nessa ideia do hype, até onde o hype ele é saudável, né? Enfim, quando a gente fala de cultura, a gente até passa um pouco, né, um pano para isso tudo. Mas quando a gente vai começar a falar de questões mais espinhosas, assim, como violência, por exemplo, a gente começa a ver que é complicado esse sistema de manada. E eu acho que o livro ele consegue levantar pelo menos uma centelha sobre isso, assim. Também é legal deixar a ressalva de que, assim, se você tem algum problema com violência, em específico com algum dos grupos étnicos que foram perseguidos ali na época da Segunda Guerra Mundial, eu acho que é melhor você dar uma pesquisada, porque esse livro tem algum gatilho sobre esse tipo de violência, assim. Mas fora isso, se você não tem nenhum problema com esse assunto, acho que vale muito a pena a leitura. É aquilo que eu falei, eu indico também pra jovens leitores, assim, sabe? Porque acho que pode modificar um pouco a sua visão sobre aquela época da Segunda Guerra e sobre essa época de agora, né? Atual. Eu acho que é um livro que, apesar de falar do passado, conversa muito com as situações atuais. Gente, no mais é isso. Se vocês já tiverem lido ou se vocês forem ler, enfim, se vocês tiverem achado interessante, assim, a premissa do livro, vocês comentem aqui embaixo pra gente interagir, porque esse livro tem muitos debates interessantes, assim. Ah, e só pra terminar, também tem uma série na Netflix que foi baseada nesse livro, que se chama Nós Somos a Onda. É uma série que é um pouco diferente do livro, em alguns aspectos, mas a essência é a mesma.
A diferença é que o líder carismático não é o professor de história e as coisas não acontecem em uma sala de aula. Bom, eu não vou falar muito sobre a série pra também não acabar dando algum spoiler, mas eu acho que como adaptação, pra mim, assim, não funcionou muito, porque eu confesso que eu queria ver esse movimento tomar corpo em uma escola pra ver como seriam as atitudes do corpo estudantil e, enfim, de tudo isso, né, da coordenação e tal. Como na série não teve isso, a série usa um outro contexto pra falar desse grupo, enfim, isso pra mim tirou um pouco a graça. Entretanto, se eu tivesse zapeando lá na lista de séries da Netflix e parasse nessa e decidisse assistir, eu tenho certeza que eu ficaria 100% satisfeita, porque é aquele tipo de série que vai conduzindo você, vai conduzindo você. Na realidade, 100% não. Eu diria que o final pra mim foi um pouco difícil também, porque termina, nesse ponto acho que tem em comum com o livro, termina de uma forma que não se aprofunda muito nas consequências para as pessoas que participaram desses movimentos. Bom, gente, no mais agora realmente é isso. Espero que se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, vocês comentem e a gente possa trocar aqui. Na outra rede de vídeos curtos também eu tenho outras mini resenhas e também uma mini resenha sobre a onda. As coisas que eu falei aqui, provavelmente eu não falei lá. Então, se você achar que é interessante ver os dois também, veja. No mais, é isso, gente. Tchau!